Sexta-feira, 31 de março. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta sexta-feira da quinta semana da Quaresma, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 31 a 42. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Meu querido irmão, minha querida irmã, durante a festa da dedicação do templo, os judeus perguntaram diretamente a Jesus: se tu és o Messias, diga-nos abertamente. Ele respondeu-lhe: já vos disse, mas não acreditais. Há aqui uma diferença manifesta entre o Evangelho de João e os três sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. Essa pergunta tão direta deixam-na os sinóticos preferentemente para o contexto do processo judicial que precedeu a paixão e morte do Senhor. No quarto evangelho, porém, esse processo judicial percorre toda a vida apostólica de Jesus, já desde o princípio. Como contexto contíguo ao evangelho de hoje, Jesus acaba de afirmar: o Pai e eu somos um. Então os judeus agarraram pedras para o apedrejar por blasfemo, porque, sendo um homem, se fazia igual a Deus. E de fato ele era. A quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis vós que blasfema, porque diz que é filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, embora não acrediteis em mim, acreditai nas obras, para compreenderdes e saberdes que o Pai está em mim e eu no Pai. Como eles tentaram de novo deter Jesus, ele foi para o outro lado do Jordão, para o local onde antes João tinha batizado. Não obstante, o texto evangélico acaba dizendo que muitos acreditaram nele. Por que foi rejeitado Jesus pelo povo judeu no seu conjunto, se era a pessoa mais amável e encantadora que se podia imaginar? É a pergunta que Jesus faz aos judeus. Fiz-vos muitas obras boas por ordem do meu Pai. Por qual delas me apedrejais? É a pergunta que deve ter feito também o autor do quarto evangelho, que já desde o princípio adianta a incompatibilidade entre luz e trevas, entre fé e incredulidade. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo o que trabalha perversamente detesta a luz, e não se aproxima dela, para não se ver acusado pelas suas obras. Porém, o que realiza a verdade aproxima-se da luz, para que se veja que suas obras são feitas em Deus. Por que é rejeitado Jesus? Por que o foi o profeta Jeremias? Por que o é o cristão que quer viver segundo o Evangelho? Mistério difícil de explicar. Múltiplas razões podiam apontar-se. Comecemos por destacar uma que resume muitas outras. Porque se rejeita a verdade, que costuma tornar-se incômoda, como o juízo implacável que é das nossas falhas e erros.
Por falta de humildade e sobra de orgulho, rejeitamos a verdade, que deixa descoberto a nossa inata maldade e o nosso proceder mesquinho. Para a rejeição de Cristo, contou também o mistério e escândalo da palavra de Deus feita carne, isto é, a debilidade humana. A humanidade de Cristo, em tudo igual à nossa, menos no pecado, era e é o grande obstáculo para ver a sua divindade e a glória do unigênito do Pai. Se bem que as suas obras, a sua vida e a sua conduta revelassem a sua origem divina, somente através dos olhos da fé, que é dom de Deus, e não conclusão forçada de argumentos e raciocínios, se podia e se pode entender o mistério e a pessoa de Cristo. Por fim, rezemos. Nós te damos graças, Pai, porque nos ouves sempre que te invocamos no perigo e na tempestade. Jesus foi o primeiro dos justos e foi perseguido até a morte, embora passasse a sua vida fazendo o bem a todos. Enquanto ele falava de amor, o ódio crescia à sua volta. Pelas obras de Cristo, te reconhecemos a ti como Pai e a Ele como tua imagem, nosso Salvador e Irmão maior. Não permitas que o orgulho obscureça a nossa mente e feche o nosso coração à verdade que de ti procede. Faz que possamos cantar o teu amor agora e para sempre. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou nesse encontro com a palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.